E se eu te dissesse que a Ferrari pode ter acabado de encontrar o avanço que Lewis Hamilton precisava desesperadamente? E se os problemas que atormentaram o SF25 nas primeiras corridas da temporada pudessem desaparecer de repente? Não por causa de um milagre de última hora, mas por causa de um circuito que finalmente favorece todos os pontos fortes da equipe? A história de hoje é enorme, porque novas informações surgiram sobre a esperada melhoria de desempenho da Ferrari para o Grande Prêmio da Arábia Saudita. E isso tem tudo a ver com o SF25 de Hamilton. Se você quiser entender por que Jeddah pode virar a temporada da Ferrari de cabeça para baixo e potencialmente lançar Lewis de volta à disputa séria, vai querer prestar atenção até o final deste vídeo. Após um início turbulento de vida com a equipe vermelha, Lewis Hamilton finalmente recebeu uma dose de otimismo, não da própria Ferrari, mas sim do traçado e da superfície do circuito de Corniche, em Jeddah. Enquanto o SF25 sofreu em pistas esburacadas e com janelas de acerto apertadas, a Arábia Saudita oferece exatamente o oposto. Esse circuito é liso, veloz e tem baixa degradação de pneus, e isso muda absolutamente tudo. Um dos maiores obstáculos que a Ferrari enfrentou em 2025 foi a incapacidade de rodar o SF25 próximo ao solo, sem comprometer a legalidade ou o desempenho. Vimos as consequências disso na China, onde Hamilton foi desclassificado por desgaste excessivo da placa de derrapagem, resultado direto de tentar rebaixar demais o carro em busca de eficiência aerodinâmica. Isso forçou a Ferrari a aumentar significativamente a altura do carro em Suzuka, comprometendo todo o acerto e, efetivamente, empurrando os dois pilotos para fora da janela ideal de funcionamento. Mesmo com a introdução de um novo assoalho no Bahrein, que mostrou sinais promissores, a equipe ainda não conseguiu levar o carro ao limite. As ondulações e a sensibilidade térmica significaram que eles precisaram conter Hamilton. Apesar de ter melhorado no dia da corrida e subido para a quinta posição, ele ainda se classificou mal e ficou quase um segundo atrás de seu companheiro de equipe, Charles Leclerc. O ritmo estava lá, mas apenas quando isso não fazia muita diferença. Mas agora chega Jeddah, um circuito que é liso, de alta velocidade, com pouco desgaste e exatamente o tipo de pista que a Ferrari pode explorar. Segundo uma reportagem da Gazzetta dello Sport, o novo assoalho da Ferrari deve ampliar a janela operacional do SF25 em até 30% em comparação ao Bahrein. Deixe isso assentar. Um aumento de 30% em flexibilidade, permitindo que a equipe extraia muito mais desempenho sem comprometer a estabilidade ou a confiabilidade. Isso é enorme. Então, o que está mudando de fato? Para começar, a Ferrari agora pode rodar o SF25 mais próximo do solo, da forma como ele foi projetado para operar aerodinamicamente, sem enfrentar o mesmo desgaste da placa de derrapagem ou inconsistências na suspensão. Isso significa um centro de gravidade mais baixo, mais pressão aerodinâmica e mais confiança para o piloto ao entrar em curvas de alta velocidade. Em segundo lugar, a baixa degradação dos pneus em Jeddah significa que Hamilton não precisará preservar seus compostos durante trechos complicados. Isso permite que ele force mais de forma consistente e dá à equipe maior flexibilidade estratégica. E talvez o mais importante para Hamilton é um circuito de sábado. A classificação é absolutamente vital em Jeddah e tem sido onde Hamilton mais sofreu nesta temporada até agora. Mas, se a janela de acerto do SF25 finalmente for ampla o suficiente para lhe proporcionar a aderência dianteira que ele tanto pediu, este pode ser o momento em que tudo muda. Não vamos esquecer também que a equipe passou os últimos 3 fins de semana de corrida aprendendo exatamente como Hamilton precisa que o carro se comporte. Como o próprio Lewis disse depois do Bahrein, eu descobri como pilotar este carro. Agora ele fez ajustes importantes nos pontos de frenagem. Está utilizando o freio motor pela primeira vez em mais de uma década. E finalmente está se adaptando à sensação única dos sistemas da Brembo, em comparação aos sistemas
da Carbon Industries, usados pela Mercedes. O chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur, foi muito claro. Isso é uma via de mão dupla. O carro continuará evoluindo para se adequar a Lewis, mas Lewis também precisa se adaptar. E, segundo fontes internas da equipe, esse processo finalmente está dando frutos. Portanto, ao nos aproximarmos do Grande Prêmio da Arábia Saudita, a verdadeira curiosidade não é apenas saber se Hamilton conseguirá extrair mais desempenho. É se isso marca o início de uma recuperação genuína. Porque se o que a Ferrari descobriu realmente amplia a faixa operacional do SF25 de forma tão significativa, então não estamos apenas diante de um bom fim de semana. Podemos estar diante de uma mudança fundamental no que este carro é capaz de fazer nas circunstâncias certas. Jeddah pode muito bem ser o teste decisivo. É uma pista que elimina desculpas. Não há como esconder problemas de equilíbrio, desgaste inconsistente dos pneus ou falta de pressão aerodinâmica. Isso significa que, se a Ferrari e Hamilton tiverem um bom desempenho aqui, isso envia uma mensagem não apenas para o paddock, mas para todo o grid. Diz que essa equipe ainda não está fora, que esse carro ainda não terminou e que Lewis Hamilton está longe de estar fora da briga. Mas isso também levanta questões maiores, questões estratégicas. Se este fim de semana provar que o SF25 finalmente pode ser confiável, até que ponto a Ferrari deve apostar no feedback de Hamilton? Eles continuam dividindo o desenvolvimento entre dois estilos de pilotagem, o dele e o de Leclerc, ou começam a priorizar aquele que mostra mais potencial em termos de resultados, porque com a Red Bull perdendo terreno e a McLaren ganhando vantagem, a Ferrari não pode se dar ao luxo de ficar em cima do muro. Eles precisam decidir, e logo, onde estão apostando suas fichas. E em um nível mais humano, temos que considerar o lado psicológico. Para Hamilton, isso não é apenas sobre tempo de volta. É sobre confiança, crença, ritmo. E depois de semanas de sessões frustrantes e mensagens de rádio enigmáticas, finalmente há uma sensação de que a névoa está começando a se dissipar. Se ele conseguir sair de Jeddah com um carro que finalmente parece conectado a ele, o tipo de carro com o qual ele pode lutar, então todo o impulso emocional de sua temporada de estreia na Ferrari muda da noite para o dia. Então me diga, o que você acha? Esse é o começo de algo maior para Lewis e a escuderia? Ou é apenas um alinhamento momentâneo? Uma breve janela onde as condições da pista e o acerto finalmente se encontram em harmonia, apenas para se dispersarem novamente conforme o calendário avança? Hamilton está realmente se adaptando a esse novo mundo vermelho? Ou ainda estamos esperando aquela faísca se transformar em fogo? Vou adorar ler sua opinião nos comentários. Esta temporada já trouxe sua cota de reviravoltas, e se a Ferrari realmente estiver de volta à disputa, o drama está só começando. Se Hamilton e a Ferrari realmente desbloquearam algo, o restante do grid pode estar prestes a ter uma grande surpresa. Há também a questão do momento. Enquanto outras equipes como Red Bull e McLaren já construíram bases sólidas nesta temporada, o avanço da Ferrari, se confirmado, viria em um momento crítico. O calendário ainda está no início e ainda restam mais de 20 corridas. Em outras palavras, ainda há tudo em jogo. Um desempenho forte em Jeddah não apenas aumentaria a moral, como poderia mudar toda a hierarquia competitiva rumo à etapa europeia do campeonato. Não vamos esquecer o contexto. A Ferrari investiu pesado no caminho de desenvolvimento deste ano. O novo assoalho não foi apenas um experimento paralelo. Foi um passo importante, destinado a corrigir limitações fundamentais na filosofia aerodinâmica do SF25. Simulações iniciais sugeriram melhorias, mas o verdadeiro desafio sempre foi a correlação com a pista. Se o que virmos na Arábia Saudita validar o que os dados da fábrica previram, então a Ferrari finalmente terá confiança de que suas atualizações estão se traduzindo em desempenho real. Essa confiança é inestimável, especialmente quando se busca consistência. Agora considere isto.
Os engenheiros da Ferrari relataram ter visto o dobro da janela operacional no Bahrein, em comparação à Suzuka. Isso por si só já é impressionante. Mas se eles virem mais um aumento de 30% em Jeddah, isso dará à equipe mais opções, mais flexibilidade e, no fim, mais oportunidades para adaptar o carro não apenas à pista, mas também à preferência do piloto. Para alguém como Lewis Hamilton, que sempre prosperou com um carro bem equilibrado, que pode ser ajustado às suas entradas únicas, isso pode ser um divisor de águas. E enquanto os números são promissores, a psicologia pode ser ainda mais significativa. Porque quando um carro finalmente começa a responder, isso desbloqueia algo no piloto. Vimos isso ao longo da carreira de Hamilton. Quando ele confia no carro sob seus pés, ele se torna um competidor diferente, mais agressivo, mais confiante e quase impossível de parar quando o momento está a seu favor. A chave é a confiança. E este fim de semana pode ser o momento em que ele finalmente começa a acreditar no SF25. Enquanto isso, Charles Leclerc estará igualmente motivado para se manter à frente. Ele teve a vantagem até agora, especialmente nas classificações, mas sabe que se Hamilton encontrar seu ritmo, a dinâmica interna na Ferrari ficará mais intensa e talvez mais politicamente complicada. Porque por mais que a escuderia queira que os dois pilotos se destaquem, a história mostrou que dois pilotos igualmente competitivos de vermelho frequentemente levam atenção. Se Hamilton diminuir a diferença, isso pode evoluir para uma verdadeira rivalidade interna que pode definir a narrativa da temporada da Ferrari. E, claro, há o contexto mais amplo do campeonato. Lando Norris começou o ano com tudo. A McLaren está liderando o caminho, e a Red Bull, embora ainda perigosa, já não parece intocável. Isso cria uma pequena janela de oportunidade que a Ferrari precisa aproveitar agora. O pelotão está apertado, a diferença de desempenho está diminuindo, e se a Ferrari conseguir unir consistência à sua velocidade, a porta para a briga pelo título ainda está entreaberta. Jeddah, então, se torna o teste perfeito. Não é apenas um campo de provas para atualizações, é um campo de provas para crença. Hamilton pode finalmente ter o carro sob seus pés que está procurando? A Ferrari pode executar um fim de semana limpo sob pressão? O SF25 pode se adaptar, responder e render em um circuito que destaca todos os pontos fortes e expõe todas as fraquezas? Porque se as respostas forem sim, mesmo que de forma hesitante, o que veremos neste fim de semana não será apenas mais uma etapa da temporada de 2025. Pode ser o verdadeiro começo da era de Hamilton em vermelho. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que torna este fim de semana tão fascinante. Os ingredientes finalmente estão se encaixando, mas, como sempre na Fórmula 1, a execução é tudo.